tema é famílias cheias do Espírito. As músicas que cantamos falam sobre isso, e o texto que nós vamos estudar fala sobre isso. O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? Eu cresci ouvindo que era falar em línguas esquisitas, línguas que ninguém compreende, ou era gritar em voz alta, algo do tipo assim: eis que o Senhor te diz. Eu tenho uma profecia do Senhor para a sua vida. Há quem diga que ser cheio do Espírito é uma espécie de segundo batismo, depois daquele em que você desce as águas. Outros afirmam que é ficar em transe, como se você estivesse em algum tipo de yoga ou meditação, e fica cheio de algum tipo de Espírito. Diante de tanta confusão, afinal de contas, o que é ser cheio do Espírito Santo? Efésios foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes de uma cidade chamada Éfeso. E essa carta, ela particularmente se divide em duas partes principais. A primeira parte, Paulo fala sobre teologia, capítulos 1 até 3. A segunda parte, ele fala da parte prática da teologia, capítulos 4 até 6. Então a dinâmica de Efésios é a seguinte: diante de tudo o que nós recebemos de Deus quando cremos em Jesus, a teologia, capítulos 1 a 3, então a nossa vida deve ser transformada na prática, em todas as áreas possíveis, capítulos 4 até 6 de Efésios. Hoje nós vamos estudar o parágrafo que abrange o texto então dos versos 18, do capítulo 5, 18 até 6, 9, e ele se enquadra nessa segunda parte da carta, a parte prática. Ou seja, nós estamos diante da parte mais importante da explicação de como deve ser a vida cristã depois que nós cremos em Jesus Cristo. Qual deve ser a maior transformação em nossas vidas diante de tudo que Deus fez por nós através da cruz de Cristo? Nós vamos responder a isso decorando alguns números, e as crianças vão ajudar os pais agora. Vamos estudar esse texto decorando alguns números. 2 ordens, 4 maneiras, 6 exemplos, 1 caminho. 2 ordens, 4 maneiras, 6 exemplos, 1 caminho. Decorou? 2 ordens, 4 maneiras, 6 exemplos, 1 caminho. Vamos para as 2 ordens. Verso 18, Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. 2 ordens. Primeira ordem: não vos embriagueis com vinho. Segundo o texto, o vinho é algo que leva à devassidão, ou algo no qual há dissolução ou libertinagem. A ideia é de que o vinho nos conduz a atitudes descontroladas, ao desperdício da vida, a atitudes vergonhosas. Em outras palavras, a embriaguez, seja com vinho, ou seja com qualquer outra substância alcoólica ou alucinógena, nos faz perder o controle. Nós acabamos sendo controlados por aquilo que nós ingerimos e não conseguimos pensar direito. Repare claramente que a ordem desse versículo não é nunca beba vinho, como alguns leem assim. O texto proíbe a embriaguez, não a degustação. Então todo cristão deveria ser maduro e prudente o suficiente para saber beber sem se permitir ser embriagado, e também sem dar mau testemunho aos outros. Primeira ordem: não vos embriagueis com vinho. Segunda ordem: mas enchei-vos do Espírito. Se nós bebermos o vinho a ponto de nos embriagarmos, nós seremos conduzidos à devassidão. Isso significa então que teremos uma vida sem controle, uma vida vergonhosa. Mas aqui é um contraste. Ao invés de sermos dominados pelo vinho, devemos nos encher do Espírito. Note 2 detalhes nessas palavras. Primeiro detalhe é uma ordem a todos os cristãos. Todos deveríamos fugir da embriaguez, sim ou não? Sim, mas da mesma forma Deus ordena que todos nós nos enchamos do Espírito Santo. Não só os pastores, não só os professores de escola bíblica dominical, não só quem vai pregar, todos os cristãos, os líderes e os pais, os filhos e os pastores,
aqueles que servem na recepção e aqueles que vêm ao culto no domingo, simplesmente para prestar culto a Deus, talvez sem nenhuma responsabilidade. Todos devem se encher do Espírito. Segundo detalhe, essa é uma ordem passiva. O que isso significa? Deixa eu explicar. Na língua em que esse texto foi escrito, a ideia é de que nós devemos deixar que o Espírito nos encha. É como se ele estivesse dizendo: eu quero te encher. Então você diz: então pode encher. Eu permito que isso aconteça. Então não se trata de buscar ter mais do Espírito, do tipo: eu preciso ir em cultos no monte, eu preciso fazer certo tipo de oração, eu preciso fazer certo tipo de mandinga, porque aí eu vou ter mais do Espírito. Não, se trata de permitir que o Espírito tenha mais de você, que o Espírito te controle, que o Espírito te domine. Isso é ser cheio do Espírito. Será que essa é uma ordem a sermos batizados com o Espírito Santo? Segundo Paulo, aqui mesmo em Efésios, todo aquele que crê em Jesus Cristo já tem o Espírito Santo. Olha o que ele disse no capítulo 1, na parte da teologia da carta. Capítulo 1, versos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14, ele disse: nele, ele está falando de Cristo, versículo 13 diz: também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido. Vocês ouviram o evangelho, vocês creram no evangelho, o texto diz: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Sabe o que Paulo está dizendo aqui na parte da teologia da carta? Ele está dizendo que quem ouve o evangelho e quem crê no evangelho é selado, é marcado. Sabe quando marca um gado, para que você saiba de quem é o dono, com aquele ferro quente que faz tss, e deixa a marca? Essa é a ideia. Aquele que crê no evangelho, ouviu o evangelho e crê no evangelho, é marcado, e o selo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia de que agora somos propriedade de Deus. Então é como se ele viesse morar dentro de nós, o próprio Espírito de Deus. E só quem tem o Espírito de Deus, só quem tem essa marca, é que tem a garantia de que um dia vai para o céu. Portanto, buscar ser cheio do Espírito não é uma questão de correr atrás de unções ou mandingas para receber o Espírito, mas simplesmente permitir que o Espírito que já está em nós nos controle. Ou seja, ser cheio do Espírito é totalmente o contrário do ser cheio do vinho, porque você ser cheio do Espírito é ter domínio próprio, ser cheio do vinho é não ter domínio próprio. Ser cheio do Espírito é ter controle de si mesmo e das suas ações, é saber exatamente o que você está fazendo. 2 ordens: não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito. Certa vez questionaram um grande pregador, Billy Graham. Disseram assim para ele: pastor, na minha igreja eu tenho uns probleminhas lá, porque tem algumas pessoas que bebem vinho de vez em quando. Eu nunca as vi bêbadas, mas olha, isso não seria errado? Nós não deveríamos discipliná-las por essa atitude? Billy Graham então respondeu para essa pessoa: Deus proíbe a embriaguez, mas não proíbe o consumo do álcool. Porém, no mesmo texto em que Deus ordena isso, também há um mandamento de permitirmos que o Espírito Santo nos controle. Deixa eu te fazer uma pergunta, membro de igreja: vocês já disciplinaram alguém por não estar em busca de ser cheio do Espírito Santo? Porque se embriagar com vinho é pecado, não se encher do Espírito também é pecado, porque são 2 ordens no mesmo versículo. Queridos, não devemos nos embriagar, não devemos perder o controle, o domínio próprio por nenhuma substância, mas ao mesmo tempo devemos ser cheios do Espírito. Ambas são ordens de Deus para nós. Ser um bêbado, ou um drogado, ou um dependente químico não é opção para o cristão. Nós devemos lutar contra esses pecados. Porém, da mesma forma, nós todos deveríamos buscar ser cheios do Espírito. Essa não é apenas mais uma das alternativas de ser crente nesse mundo, é a única alternativa. O cristão genuíno deve estar em constante busca por permitir que o Espírito Santo de Deus, que está nele, o controle. Estas foram as 2 ordens: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Mas como que eu consigo obedecer a essas 2 ordens?
De que forma é possível cumprir essas ordens? Vamos para as 4 maneiras. Falamos sobre as 2 ordens, 4 maneiras. 4 maneiras, a partir do verso 19 até 21. Olha o que o texto diz. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Todos nós sabemos a maneira de não sermos controlados pelo vinho. Qual é a maneira de não sermos controlados pelo vinho? Não bebendo demais, é óbvio, né? Mas como que nós fazemos para sermos controlados pelo Espírito Santo? Será que é uma pílula que eu tomo? Será que é um tipo de reza que eu faço? Será que é um tipo de culto especial que eu vou? Paulo apresenta nada disso. 4 maneiras. Primeira maneira, verso 19, falando a palavra de Deus. Olha o que o verso 19 diz. Ele diz: entre nós, os crentes, nós devemos falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Em várias ocasiões, os crentes do passado chamavam os textos do Antigo Testamento de salmos. Hinos eram trechos de músicas que nós encontramos no Novo Testamento. E cânticos espirituais eram palavras que expressavam para Deus e para as pessoas tudo aquilo que a Bíblia afirmava. Ou seja, em nossas conversas com outros crentes, e por que não nossas conversas com não crentes, nós não deveríamos perder tempo com coisas insignificantes, do tipo: será que chove hoje? E o seu time? E aquele técnico vai para o seu time? E a política? Quando você sai de férias? Quanto o seu carro faz com 1 litro de gasolina? São conversas triviais. Tudo bem conversar sobre isso, mas não deveríamos nos limitar apenas a essas coisas. Pelo contrário, se nós queremos ser cheios do Espírito e obedecer às 2 ordens, nós devemos conversar com a palavra de Deus em mente, sobre assuntos bíblicos, sobre assuntos espirituais, considerar o que foi pregado no último sermão, trocar informações sobre as nossas ideias, os nossos pensamentos teológicos. Essa é a primeira maneira de buscar ser cheio do Espírito. Segunda maneira, ainda no verso 19, louvando de coração ao Senhor. Paulo diz que cantar e louvar ao Senhor é uma dessas maneiras. Isso aqui seria a mesma coisa de elogiar alguém por quem ele é e fazer música para essa pessoa com esses elogios. Cantar, entoar, louvar a Deus é exaltar o caráter de Deus, é reconhecer quem Deus é nas nossas vidas. Perceba isso. Para sermos cheios do Espírito, isso deve acontecer mais do que apenas algumas vezes na semana, quando nós nos reunimos todo domingo em um culto com toda a igreja. O texto diz que esse louvor deve ser no coração. Em termos bíblicos, coração, nós já temos falado sobre isso aqui algumas vezes. Coração é tudo aquilo que representa quem nós somos por dentro. Coração é o nosso homem interior, é aquela parte da pessoa que nós não vemos, é o seu interior, o seu espírito. Para sermos cheios do Espírito de Deus, devemos elogiar a Deus o tempo todo em nosso espírito, dentro do nosso coração, mesmo que ninguém esteja vendo. Primeira maneira, falando a palavra de Deus. Segunda maneira, louvando de coração ao Senhor. Terceira maneira, verso 20, dando graças a Deus. Dar graças é agradecer a alguém por algo que essa pessoa nos fez, seja com palavras, seja com atitudes. Para que o Espírito Santo nos controle, é necessário que sempre, em toda e qualquer situação, façamos isso. E nós devemos agradecer a Deus Pai, o texto diz, por tudo. E isso significa então demonstrarmos a nossa gratidão não só quando tudo nos vai bem, mas também nos momentos difíceis, tanto nos momentos de alegrias quanto nos momentos de tristezas. Fazer isso em nome de Jesus significa dizer que essa é a vontade de Jesus para as nossas vidas. Eu posso não entender, eu posso não concordar, eu posso não estar feliz com o que está acontecendo, mas eu agradeço porque essa é a tua vontade. Um cristão que só murmura, um cristão que só demonstra ingratidão a Deus pela vida que tem,
nunca será alguém cheio do Espírito Santo. Se você vive como se tivesse sido batizado no limão, você nunca vai ser cheio do Espírito. Você deve estar com gratidão no coração. Sem gratidão, sem controle do Espírito. Quarta maneira, versículo 21. A primeira é falando a palavra de Deus. A segunda é louvando ao Senhor de coração. A terceira é dando graças a Deus. A quarta maneira, verso 21. Se sujeitando aos outros. Se sujeitando aos outros. Olha o que Paulo diz no verso 21. Alguns esquecem desse versículo aqui. Quando estão tratando sobre ser cheio do Espírito, as pessoas dizem: não, isso mesmo, para ser cheio do Espírito nós temos de falar a palavra de Deus, nós temos de louvar a Deus no coração, nós temos de ser gratos a Deus por tudo. Mas o verso 21 está aí, e Paulo colocou ele aqui de propósito. O texto diz: para ser cheio do Espírito você também deve se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Se sujeitar significa se colocar abaixo do outro. É uma decisão pessoal de uma pessoa que escolhe se rebaixar em favor do outro. É tirar o foco de mim e colocar o foco no outro. É dar a ele o melhor que eu queria para mim. E tudo isso, o texto diz, deve ser feito no temor de Cristo. Em outras palavras, você vai fazer todo esse sacrifício porque você teme a Jesus. Você já respeita Jesus, você já honra a Jesus, e por isso você se sujeita aos outros, porque é isso que Jesus espera de você. Sujeição aos outros é uma expressão do nosso temor a Cristo. Essas são as 4 maneiras. Se você reparar algo muito importante nesses versículos, dessas 4 maneiras de sermos cheios do Espírito, 2 tratam do nosso relacionamento com Deus e 2 tratam do nosso relacionamento com as pessoas. Perceba isso. Sim, você vai se tornar cheio do Espírito se você louvar ao Senhor de coração e se você dar graças a Ele por tudo. Então você vai ser cheio do Espírito se tiver um relacionamento legal com Deus, louvando a Ele, agradecendo a Ele. Mas perceba, essas coisas só vão te encher do Espírito se elas estiverem unidas a falar a palavra de Deus uns com os outros e se sujeitar às pessoas no dia a dia. Isso significa então que não há vida cheia do Espírito sem envolvimento com pessoas, especialmente as pessoas crentes. Estar bem com Deus é só a primeira parte do processo, é só a primeira metade. O outro lado dessa moeda envolve você estar bem com os seus irmãos. Para ser controlado pelo Espírito é necessário trabalhar para que isso aconteça. É necessário investir no nosso relacionamento com Deus, mas é necessário também investir no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Estas foram as 4 maneiras de sermos cheios do Espírito: falar a palavra de Deus, louvar de coração ao Senhor, dar graças a Deus por tudo e se sujeitar uns aos outros. Mas será que há algum tipo de exemplo prático de alguém que está buscando ser cheio do Espírito no dia a dia? Como é que funciona isso fora da igreja? Como é que funciona uma pessoa que está buscando ser cheio do Espírito lá fora? Vamos então aos 6 exemplos. 2 ordens, 4 maneiras, chegamos aos 6 exemplos. Nós não vamos ler o texto inteiro, mas a partir do verso 22 até o capítulo 6, verso 9, Paulo apresenta para nós 6 exemplos. Esse longo trecho aqui serve de demonstração para nós do seguinte: se de fato Jesus Cristo nos alcançou, as nossas vidas podem e devem ser transformadas. E essa transformação será vista, antes de mais nada, no lugar onde nós mais somos quem somos de fato. Onde nós somos quem somos de fato? Dentro de casa. É no contexto do lar, onde as máscaras caem. É no contexto do lar onde baixamos as guardas, onde nós nos revelamos uns aos outros quem realmente nós somos. Isso é importante de lembrar, porque muitas vezes quando nós estamos na igreja, nós nos submetemos a certas regras de boa convivência. Então nós tentamos manter a calma,
Nós tentamos não ser deselegantes diante das pessoas, mas em casa nem sempre é assim. E muitas vezes nós nos despimos dessas máscaras no carro mesmo, indo para casa após o culto. Se não há alguém importante, entre aspas, nos visitando, em casa nós ficamos mais relaxados, nós ficamos mais à vontade. E quando estamos relaxados e à vontade, é assim que nós realmente revelamos quem nós somos. E é exatamente essa pessoa que fica à vontade em casa, que Jesus quer transformar. Jesus não quer transformar o religioso que vem todo domingo aqui. Jesus quer transformar quem você é dentro de casa. É essa pessoa que Jesus quer transformar. Porque se Jesus mudar o nosso caráter, a vida, entre aspas, bonitinha na igreja e na sociedade, não vai ser uma vida fingida, não vai ser uma vida de fachada, não vai ser uma vida hipócrita, mas vai ser uma vida sincera. Porque quem você é aqui é quem você está sendo dentro de casa. Portanto, Paulo oferece para nós alguns exemplos de pessoas cheias do Espírito no contexto do lar. Primeiro exemplo, nós vamos falar quantos exemplos? 6 exemplos. Quantas ordens foram? Quantas maneiras de cumprir as ordens? Quantos exemplos? Vamos para o primeiro exemplo, versículo 22. Esposas, olha o que o verso 22 diz: mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Aqui está o primeiro exemplo. Imagine uma mulher casada. Essa mulher casada, ela deseja permitir que o Espírito Santo a controle. Por isso ela está buscando aplicar as 4 maneiras de se fazer isso que nós já citamos. Então, você sabe como ela vai ser dentro de casa? E especialmente no seu convívio com o seu marido. O texto diz, ela vai ser submissa ao seu marido. Essa será a maior marca de que essa mulher está cheia do Espírito Santo. Submissão não significa ser menor que o outro. Submissão não significa obedecer a tudo que ele manda, até mesmo as coisas erradas. Não significa ser capacho. Não significa ter de abrir mão de todos os direitos. Significa tomar a decisão de se colocar abaixo da missão de outra pessoa. É decidir abrir mão de ser a líder do lar e passar então o bastão da liderança para o marido. É ouvir a direção que o marido tem para as coisas da vida agora e começar a auxiliar o marido para que ele consiga cumprir esse papel da melhor maneira que ele puder. E essa mulher vai fazer isso, Paulo diz no verso 22, como ao Senhor. Isso significa que não é por causa do marido, porque ele merece ou não merece, porque ele é um bom ou um mau marido. Não, ela vai fazer isso porque Jesus deseja que ela faça isso. Ou seja, ser submissa é contribuir para que o marido seja o líder que Deus espera no lar e na sociedade, e não atrapalhar esse homem em cumprir o seu papel. Assim é uma mulher que está buscando ser cheia do Espírito Santo. Ela é submissa ao seu marido. Mas há um segundo exemplo. Versículo 25. Paulo fala agora com os maridos. Olha o que o verso 25 diz: maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora eu quero que você imagine um homem casado. Esse homem casado, ele deseja ser cheio do Espírito, e ele está cumprindo as 4 maneiras de se fazer isso, que nós já vimos no texto. Sabe como vai ser o casamento desse homem? Verso 25 diz: você verá esse homem amando sua mulher como Cristo amou sua igreja. E como Cristo fez isso? O texto diz, ele se entregou pela igreja. O marido cheio do Espírito não é somente alguém que prega, não é somente alguém que dirige estudos bíblicos na igreja, não é apenas alguém que está em todos os cultos, em todas as escolas bíblicas com a sua família, não é somente alguém que evangeliza os seus colegas de trabalho. Esse homem, em primeiro lugar, é um homem que, como Cristo, se sacrifica pelo bem da sua esposa. Como Jesus, ele abre mão do seu conforto, ele vai até onde a sua esposa pecadora está, ele assume o lugar da sua esposa, ele protege a sua esposa, ele purifica a sua esposa do pecado dela, ele trabalha para santificar a sua esposa, ele não acusa a esposa,
mas auxilia a esposa. Ele não condena a esposa, mas ensina a esposa. Ele não humilha a esposa, mas santifica a esposa. Ele não é egoísta, mas ele pensa em como servir a esposa. Assim é um homem que está buscando ser cheio do Espírito. Ele ama a sua esposa e ele se entrega por ela. Terceiro exemplo: filhos. E se você não é casado? E se eu sou apenas um filho morando com os meus pais? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Tudo bem, então você já sabe como chegar lá. Você vai seguir as 4 maneiras que já falamos. Mas como você vai ser em casa? Olha o capítulo 6, verso 1. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Sabe como um filho que está buscando ser cheio do Espírito vai ser em casa? Obediente aos seus pais. Obedecer significa muito mais do que simplesmente dar ouvidos ao que os pais dizem ou fazer o que eles mandaram. O termo bíblico vai além disso. Implica em se colocar debaixo da autoridade de alguém. Não é só fazer porque seus pais mandaram. Tudo bem, mandaram lavar louça, vou lavar louça. Mandaram arrumar meus brinquedos, vou arrumar brinquedos, porque eles mandam em mim, eu tenho de obedecer. E se estou obedecendo, estou sendo cheio do Espírito? Coisa nenhuma. Obediência bíblica é entender que os seus pais estão em função de autoridade na sua vida, e que obedecer aos seus pais significa obedecer a quem colocou eles ali, obedecer a Deus. Então, sabe quem colocou essa autoridade na sua vida? O texto diz: o Senhor Jesus. Isso é justo. O texto diz que ser obediente aos seus pais, ao que eles mandam, desde que não vá de encontro com as ordens de Deus, é algo justo, correto de se fazer. Um filho cheio do Espírito vai além de um jovem, de um adolescente, de um junior, de uma criança que vem para a igreja todo final de semana. Um filho cheio do Espírito vai além do que aquela criança que se comporta em todas as aulas, que decora todos os versículos, que faz todas as tarefas, que não dá trabalho para os tios. Um filho cheio do Espírito vai além do que não correr no pátio, respeitar os mais velhos, pedir por favor, agradecer, vai muito além do que isso. A maior prova de que esse filho está buscando ser cheio do Espírito será o fato de que ele obedece aos seus pais dentro de casa. E isso significa que ele se submete à autoridade dos seus pais. Quarto exemplo, versículo 4. Pais também não podem ficar fora dessa lista. Olha o que Paulo diz no capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Eu sou pai, eu sou mãe, e quero ser cheio do Espírito. Então eu vou cumprir as 4 maneiras que acabei de ver nos versículos anteriores. E enquanto eu estiver fazendo essas coisas, vai ficar muito claro que eu estou sendo cheio do Espírito. Sabe como? O versículo diz: você não estará provocando o seu filho à ira de Deus, mas você vai criar o seu filho nos caminhos do Senhor, na disciplina e na instrução bíblica. Ou seja, pais cheios do Espírito. E aqui o texto foca nos homens, o termo aqui é para homens. Obviamente ele está falando com homem e mulher, mas em especial os pais masculinos. Não serão pessoas, pais cheios do Espírito, não serão pessoas que criam seus filhos de qualquer jeito. Pais cheios do Espírito vão criar os filhos do jeito de Deus, que buscam o conselho do Senhor na criação dos seus filhos. Haverá momentos em que esses pais vão usar a vara, vão usar a repreensão ao castigar o pecado dos filhos. E haverá momentos também em que esses pais se dedicarão para ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Eles vão buscar ter sabedoria, o momento da vara e o momento de sentar e explicar a palavra de Deus aos filhos. Vão abraçar os filhos, vão beijar os filhos, vão disciplinar os filhos. Se pais não praticam essas 2 maneiras de criar filhos, Paulo disse no versículo que é criar na disciplina e na instrução, então esses pais estão longe de serem cheios do Espírito. Nunca serão cheios do Espírito. Quinto exemplo, servos. Pense fora de casa agora.
Imagine um cristão no seu trabalho. Como será esse cristão se ele estiver cheio do Espírito Santo? Olha o que diz o versículo 5: Vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo. Como é alguém cheio do Espírito no seu trabalho? Será que é aquela pessoa que aqueles crentes bem meia boca, bem 1,99, que ele vai trabalhar, mas ele leva a Bíblia debaixo do braço, porque ele quer mostrar para todo mundo que ele é crente? Então ele está indo e ele chega lá e fala: olha, chefe, é o seguinte, eu vou trabalhar, mas na primeira 1 hora eu falo com Deus, tá bom? Então, com licença, você vem pedir coisa para mim só daqui 1 hora, tá? Eu vou falar com o Senhor, nós vamos ter um culto aqui na sua empresa, você vai pagar por esse culto. Não está no contrato, mas você vai ser obrigado, porque eu sou crente, né? E aí de você se meter a mão no crente aqui, Deus vai arrancar o teu dedo. O crente cheio do Espírito é alguém assim? O crente cheio do Espírito é aquela pessoa que simplesmente: não, eu preciso dar um bom testemunho, então antes de almoçar eu vou orar na frente de todo mundo, ou eu vou ler versículos bíblicos para todos, e vou ser aquele crente chato. Será que o crente cheio do Espírito é alguém assim? Não. Olha o que o texto diz: alguém cheio do Espírito no trabalho será alguém que se submete e obedece ao seu Senhor deste mundo, ao seu Senhor terreno, com temor e com tremor, de forma sincera. Um cristão cheio do Espírito no trabalho será visto obedecendo, não só quando o seu chefe está perto, ou não só quando ele está para ganhar algo em troca. E por que não? Porque ele obedece ao seu chefe assim como a Cristo, diz o texto. Ou seja, ele obedece ao seu chefe não por causa do chefe, ele obedece ao seu chefe porque Cristo manda que ele faça isso. Então, ser um bom empregado é, antes de mais nada, o seu compromisso com Jesus, e não depende do seu chefe ser um bom ou um mau chefe. Sexto exemplo, o mesmo se aplica aos chefes. E agora nós vamos ler o verso 9. Paulo disse assim: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los, e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vosso, está no céu e não faz diferença entre as pessoas. Se há algum cristão na função de superior em alguma empresa, e esse cristão ele deseja sinceramente obedecer a Deus e ser cheio do Espírito Santo no seu trabalho, o texto diz que ele fará a mesma coisa diante dos seus subordinados. Ou seja, ele vai cumprir o seu papel independentemente dos seus subordinados, mas ele vai fazer isso por causa do seu compromisso com Cristo. Ele não vai ameaçar os seus funcionários, ele não vai abusar da sua autoridade, ele não vai explorar os seus funcionários, porque ele sabe que ele também tem um chefe no céu, a quem ele irá prestar contas, e esse chefe é o Senhor Jesus Cristo. Ser cheio do Espírito é muito mais do que ter uma vida religiosa ou servir na igreja. É algo que afeta todas as áreas da nossa vida, e isso vai começar a ser visto primeiro em casa e depois no trabalho. 6 exemplos. Portanto, de nada adianta termos uma boa aparência de crentes na igreja, ou quando nós vamos na casa dos outros, ou quando as pessoas nos veem no nosso trabalho. Se nós não somos cheios do Espírito, isso de nada adianta. Deus está mais interessado em como as pessoas tratam, Deus está mais interessado em ver como esposas tratam seus maridos em casa, do que para ver aquilo que elas fazem na igreja. Deus tem mais interesse em maridos que amam suas esposas do que simplesmente estarem em todos os cultos. Deus se preocupa mais em ver filhos obedientes aos seus pais do que filhos frequentadores de cultos de jovens. Deus é mais desejoso em ver funcionários e patrões honestos na empresa do que vestidos de paletó e gravata aos domingos. Se você busca ser cheio do Espírito, a sua vida vai mudar dentro do lar e também no seu trabalho. Esses são os 6 exemplos que nos mostram isso. Vamos para a última parte desse sermão. Um só caminho, o único caminho. 2 ordens
4 maneiras, 6 exemplos, um caminho. Como eu obedeço tudo isso? Como posso alcançar essas coisas? Como posso ser cheio do Espírito? Primeira coisa, como nós vimos, é preciso ser crente no Senhor Jesus Cristo. Sem que isso aconteça, você nunca terá o Espírito Santo morando dentro de você. Ou você confia em Jesus, ou você nunca vai poder cumprir essa ordem, e você nunca vai colher os frutos dos benefícios que se há em obedecer essa ordem. Você vai continuar sendo controlado pelo álcool, ou por qualquer outra substância. Você nunca vai ter domínio próprio. Você vai viver de uma maneira descontrolada, instável. Nunca vai ter uma vida estável de domínio próprio. Mas se você se render a Jesus, com arrependimento de pecados, com fé em Cristo, para ser perdoado e salvo, então o caminho para uma vida organizada vai ser aberto diante de você. A porta da liberdade estará diante de ti. Você vai ser liberto da escravidão dos seus pecados. A partir de agora vai ser possível. Mas em segundo lugar, você terá de trabalhar, de suar a camisa, para que o Espírito Santo comece a te controlar. E isso aqui se aplica a todos nós aqui. Todos aqueles que já creem em Jesus. Nós devemos obedecer a essas duas ordens que vimos no texto. Nós não devemos permitir ser controlados pelo vinho ou por qualquer outra substância, e devemos buscar ser controlados pelo Espírito. E só há um caminho para que isso aconteça. E esse caminho está descrito na carta gêmea, ou na carta siamesa, irmã dessa carta escrita aos Efésios. Eu estou falando da carta de Paulo aos Colossenses. Eu queria te convidar a abrir em Colossenses capítulo 3, algumas páginas à frente. Colossenses 3, versículos 16 e 17. Se em Efésios 5,18 Paulo chamou seus leitores a serem cheios do Espírito, nessa carta, capítulo 3, versos 16 e 17, ele disse a mesma coisa com outras palavras. Olha o que Paulo disse aí: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Perceba, aqui nós vemos as mesmas 4 maneiras que vimos lá em Efésios. As 4 maneiras de sermos cheios do Espírito. Nós vimos ensinar uns aos outros a palavra de Deus. Nós vimos louvá-lo em nossos corações, sermos gratos, fazemos tudo em nome de Jesus, inclusive cumprir os nossos papéis dentro de casa. É assim que nós podemos ser cheios do Espírito. Porém, note que no verso 16, Paulo diz que isso será o mesmo que a palavra de Cristo habitar ricamente em nós. Sabe o que isso significa? Que ser cheio do Espírito é o mesmo que ser cheio da palavra de Cristo. Ou seja, ser cheio do Espírito é o mesmo que ter interesse em saber o que Jesus disse. É o mesmo que dar ouvidos às palavras de Jesus. E é o mesmo que cumprir aquilo que Jesus ordena. Ser cheio do Espírito nada mais é do que ser cheio de Cristo. É ser controlado por Jesus. E ser controlado por Jesus é ser encharcado pela palavra de Jesus. Portanto, ao invés de se embriagar com vinho, o que Paulo está dizendo é: embriague-se de Cristo, encha-se de Cristo, beba de Cristo. E você sabe como você vai fazer isso? Bebendo e se alimentando da palavra de Cristo a todo instante, até que essa palavra comece a transbordar na sua vida e comece a vazar pelos seus poros através da prática, de tal maneira em que a sua vida é como a vida de Cristo. Só assim nós seremos verdadeiramente cheios do Espírito. Se nós dermos atenção às 2 ordens, às 4 maneiras, aos 6 exemplos e ao único caminho. Que Deus nos ajude. Amém?